Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vou esperar uns minutinhos. Se quem já estiver por aqui puder me dar um feedback. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Hoje nosso bate-papo será sobre sonhos, mais específico, a interpretação dos sonhos segundo Freud. Boa noite. Boa noite, Soraya. Seja bem-vinda, Ana Sofia, Nina. O vídeo e áudio estão ok? Só para eu ter um feedback. Boa noite, Vani. Boa noite, Jane. Sejam bem-vindas. Betinha. Eu vou já iniciar me apresentando, para quem não me conhece ainda. E logo já começamos já. Então, se vocês tiverem questionamento sobre sonhos, vocês podem me mandar. No início eu vou fazer algumas discussões, né? Vou colocar o que a psicanálise pensa, como a psicanálise vê, como a psicanálise olha para os sonhos, né? Qual que é essa relação que nós temos, porque é importante. Mas foge do senso comum, foge do que popularmente se pensa, né? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica, sou psicoterapeuta, eu atuo pela psicanálise, sou do interior de São Paulo, de uma cidade que se chama Potirendaba, é uma cidade pequenininha, onde eu clinico tanto em Potirendaba como também em São José do Rio Preto, que é próximo aqui, que é interior de São Paulo. Sou coautora do livro Psicanálise do Acolhimento. Caso alguém tenha interesse em adquiri-lo, pode adquiri-lo comigo, né? Que no caso é esse daqui. Eu não mostrei ele ainda aqui na live, né? Vou aproveitar para fazer um jabazinho. Faço parte do grupo de estudos GEPA, que é Grupo de Estudos Psicanálise do Acolhimento, que é de São José do Rio Preto, coordenado pelo professor Renato Dias Martino. Produzo grupos de estudos de psicanálise online. Quem tiver interesse depois me chama por inbox que eu explico certinho. A maioria do pessoal já está por aqui, então vamos dar início. Nosso bate-papo é sobre sonhos, a interpretação dos sonhos segundo Sigmund Freud. Vocês podem formular questionamentos e algumas questões para que a gente possa discutir isso também. Então vamos lá. Quando a gente pensa em sonhos, o senso comum vai por sonhos estipulados, no sentido assim, se sonho com cobra, quer dizer isso, se sonho com sapo, quer dizer aquilo. Isso não tem nada a ver com o sonho na psicanálise, como nós vemos os sonhos. Também popularmente, pensa-se que a interpretação de um sonho é feito pelo analista, né? Pelo psicoterapeuta, pelo analista, como vocês queiram nomear. Isso se deve também, né? Não é por acaso, é que é como se passa a imagem do terapeuta, do analista, tanto em novelas, em filmes, a mídia acaba transmitindo alguns personagens como sendo meio que um Sherlock Holmes, né? Alguém que vai produzir, alguém que vai descobrir uma verdade que eu desconheço, né? Alguém que vai revelar um segredo através do meu sonho. Bem, quebrada a ilusão até aqui, não é nada disso. Não é o analista que vai interpretar aquele sonho, mas sim o próprio sujeito. O Freud, ele traz uma obra super extensa sobre a interpretação dos sonhos, né? Como que se conduz isso? O que seria o sonho para a psicanálise? A obra dele vai se dar em... Na verdade, ela é escrita em 1899, mas já tem a data de publicação em 1900, 1901. Então, são dois, se nós formos pegar na Companhia das Letras... Na Companhia das Letras, não, perdão. Se nós formos pegar na edição Standard,
que aqui tem esses 2 volumes, são 2 volumes grossos, né? São 2 volumes. Boa noite. Eu tive um problema com a minha conexão. Acredito que agora vai ficar tudo ok. Me desculpem por isso, né? Imprevistos. Os sonhos para psicanálise, como eu estava dizendo, eu vou retomar só um pouquinho para ficar mais coerente, não é? Então, acredita-se que o analista, o terapeuta, é quem vai interpretar os sonhos do paciente, né? Quem vai revelar um segredo, um segredo oculto, da onde eu desconheço ou algo do tipo. Não é bem por aí. Não é, como eu disse anteriormente, quebradas as ilusões de que o terapeuta é quem vai fazer uma incrível descoberta, é quem vai revelar um segredo, não é bem por esse lado. Esse pensamento não ele é no sentido de que, como se passa a imagem do analista, né? Como se passa a imagem do psicoterapeuta, tanto em filmes como também em alguns documentários, em algumas novelas, passa-se como um agente, um Sherlock Holmes, né? Alguém que vai adivinhar as coisas. Não é bem por aí. Quem vai interpretar os sonhos é o próprio sujeito e o conteúdo daqueles sonhos, não é? Como eu estava dizendo, o Freud, ele escreve essa obra, que é uma obra bem complexa, mas ela é grande, né? Ela é densa, é uma obra densa. Eu até mostrei 2 livros que da edição Standard, são 2 volumes, o volume 4 e o volume 5, exclusivo para a interpretação dos sonhos, para descrever isso, para ele orientar de alguma forma o que ele quer dizer com isso. Então, para Sigmund Freud, ele vai trazer o sonho como sendo uma manifestação do inconsciente. Então, para a gente poder entender o sonho, vamos primeiro entender o que é inconsciente. Para Freud, ele vai dividir a psique, ele vai dividir o indivíduo em 3 instâncias, né? O inconsciente, pré-consciente e consciente. O inconsciente seria uma parte de você que você mesmo desconhece. O que teria nesse inconsciente? Teríamos conteúdos recalcados e reprimidos, que seriam sentimentos, situações, momentos que foram muito dolorosos, que me machucaram de alguma forma, e da qual eu não dou conta de conviver com aquilo. E eu abafo, eu reprimo. É como se eu colocasse ele no inconsciente. É como se eu tapasse ele, fingisse que aquilo não aconteceu. Isso é o reprimido que nós vamos encontrar no inconsciente. Mas não é só isso que nós encontramos lá. Nós encontramos situações e sentimentos, desejos, pulsões que nunca chegaram à consciência. Ou seja, que eu nunca tive contato. Uma parte de você que você mesmo desconhece. O Freud vai dizer, o ego não é o senhor da própria casa. Isso seria a terceira ferida narcísica do mundo, né? A primeira é quando se descobre que a Terra não é o centro do mundo, como se acreditava anteriormente. A segunda é quando acreditava-se que o homem, o ser humano, era o topo da cadeia, né? Era o ser mais esperto entre os outros. E aí vem a descoberta de que não, de que é uma evolução dos primatas, ou algo do tipo, né? A segunda ferida. E a terceira, que é o do próprio Freud, que é a descoberta do inconsciente, não é? É quando ele diz que parte de você mesmo desconhece. Então, entendendo superficialmente, bem rápido, o que é o inconsciente, conteúdos dolorosos e conteúdos que eu nunca tive consciência, que eu nunca entrei em contato, eles vão interagir, eles vão como se o sonho é uma manifestação do inconsciente, é uma forma de você entrar em contato com essa parte sua que é mais que é desconhecida, não é? Então, quando nós sonhamos, conteúdo dos sonhos, primeiro questionamento, quando eu não me lembro do sonho,
Parece que eu não sonhei aquela noite. Pois é. Nós sonhamos todas as noites e temos vários sonhos por noite. Nós só vamos se lembrar de conteúdos que eu dou conta de me lembrar. Sonhos que eu não me lembro são sonhos que existia um conteúdo, o conteúdo daquele sonho foi pesado demais. Não dá para conviver com isso. Então eu reprimo aquele sonho, ele não é permitido. É como se tivesse algo, uma prévia seleção para os conteúdos que vão emergir para a consciência ou não, né? Os conteúdos do pré-consciência, que são regidos pelo... que são supervisionados, né? Como se o pré-consciente dissesse que não, esses conteúdos não passam daqui. Então você se esquece daquele sonho, você acredita que não sonhou. Conteúdos dos sonhos, né? Muitas pessoas acabam associando assim. Se o senso comum pensa que sonhar com cobra quer dizer isso, sonhar com sapo quer dizer aquilo, sonhar com morte quer dizer vida, sonhar com... A psicanálise não vai ver nada disso, sabe? Não é essa correlação, não existe um sonho que equivale a todas as pessoas. Não existe um sonho em particular que terá o mesmo significado para mim e para você. São diferentes, vai depender do contexto que você viveu, vai depender da tua história, vai depender do contexto do sonho. O sonho, ele não é interpretado pelo analista, pelo terapeuta, ele é interpretado pelo sujeito. Como? A forma como você o conta, a forma como você se lembra, elementos que você acrescenta e elementos que você esquece daquele mesmo sonho. Como você traz ele para análise? É isso que vai ser levado em questão. O sujeito, o terapeuta nesse momento, né, ele vai tentar trazer algumas explicações de certa maneira. Vai ter algumas, não seria uma interpretação, mas sugestões do que isso pode ter relacionado, mas é dentro da fala do sujeito. Vou tentar deixar isso mais claro, fiquem tranquilos. Quando nós sonhamos, por exemplo, eu sonho com outras pessoas, eu sonho com outros lugares. Não são outras pessoas, não são outros lugares. Nós vamos ter dentro do sonho o sujeito em outras posições, o sujeito em outros lugares. Como isso, né? Explica um pouco mais. Todo o conteúdo do seu sonho não tem a ver com o outro, mas tem a ver com você. Com desejos que foram reprimidos. Lembra que a manifestação do inconsciente é uma forma do teu inconsciente se comunicar com você? O que importa não é o conteúdo tanto do sonho, mas é o que aquele sonho quis dizer. Como você se refere quando lembra desse sonho? O que aquele sonho causa em você? E o quanto você continuou sonhando mesmo depois que acordou? Porque o sonho, ele não é simplesmente no momento em que você vai dormir. Não é só naquele período. Nós continuamos sonhando ele durante o dia. O sonho para a psicanálise é uma satisfação de um desejo. É um meio de eu satisfazer o meu desejo que na realidade não pode ser satisfeito. De eu entrar em contato com ele. Sabe isso? Por exemplo, o Freud ele vai dizer o seguinte, o inconsciente, as questões a manifestação do inconsciente, ela é muito difícil de você diferenciar do físico, do fisiológico, questões emocionais, das questões físicas mesmo do sujeito. Vou tentar explicar. Quando você tem uma vontade fisiológica de ir ao banheiro, ou quando você tem fome, você vai sonhar com isso. Todo mundo aqui já deve ter tido esse sonho. Não encontrava um banheiro, a tampa fechada, e aí o desastre acontece, não é? Quantas crianças não passaram por isso, quantos adultos também. Tudo tem uma explicação, óbvio, né? Tudo tem um porquê, nada é por acaso. Mas tô dizendo uma questão fisiológica da qual tem uma satisfação no sonho. Então, o sonho é uma forma de satisfazer um desejo que foi reprimido ou que nunca chegou à consciência. Então, essa é o basicão para a psicanálise.
Cada sonho em particular vai ter um significado em particular para cada sujeito, a partir da história e a partir do contexto, a partir do que aquele sonho quis dizer para você. E é isso que você precisa aprender a ouvir. O que aquele sonho significou, né? Por que ele surgiu? Como outro exemplo também, se você está fisiologicamente com fome, você vai sonhar que você está comendo aquilo que você estava com vontade, ou aquilo que você queria comer, ou se alimentando de alguma forma. Para os outros desejos, para as outras pulsões, é a mesma coisa. Você vai satisfazê-lo dentro de um sonho. Vou usar um exemplo hipotético, não tem um caso específico, mas que fique mais claro para vocês poderem entender o que eu quero dizer. Quando eu estou falando que você sonha e que aquele conteúdo é seu e não do outro, estou dizendo que você vai estar em outras pessoas. Se eu tenho um desejo reprimido que eu não dou conta, na realidade, de assumi-lo como meu, no meu sonho eu vou projetá-lo em outra pessoa. Vocês vão entender melhor nesse exemplo. Vamos pensar que uma paciente traz o conteúdo de um relacionamento que está fadado ao fracasso, que machuca, que é opressor, sabe? De alguma maneira. Vamos pensar nesse tipo de relação. Quando essa paciente trouxer esses questionamentos para análise, ela entende que aquele relacionamento não é bom para ela, que ela já não dá mais conta, mas ela não consegue terminar aquela relação. Ela não consegue romper com aquilo. Então esse é um desejo, que aquela relação termine de alguma maneira. Só que é difícil para essa pessoa reconhecer na realidade, reconhecer que eu não quero mais aquilo. Então eu fico arrumando desculpas, né, para eu continuar, por ganhos secundários, seja qual for o motivo. Mas eu não dou conta de agir, de colocar na minha ação o meu desejo. Então eu reprimo ele. É como se eu abafasse ele, sabe? Só que como o inconsciente é a maior parte de você, e ele te move, ele tá na tua ação, ele tá na tua fala, ele tá no como você diz, por que você diz, o que você emitiu e por que você emitiu, então ele continua te movendo, de alguma maneira. Essa mesma paciente hipotética que nós estamos usando aqui, ela vai começar a ter sonhos com a morte desse companheiro. E não estamos falando aqui de uma morte física, sabe? Não estou falando de um falecimento. Mas os sonhos recorrentes que eram trazidos para análise, né? Que seriam trazidos para análise, seria do seguinte: o marido foi assaltado, foi latrocínio, roubo seguido de morte. Alguém matava ele. Situações onde o marido tinha uma doença e vinha a falecer, onde o marido acabava indo embora, o marido acabava terminando a relação, mas tudo tinha de alguma forma essa necessidade do marido sair da vida. Só que não necessariamente era uma morte física do sujeito, que era o desejo, mas era uma morte emocional, sabe? Eu queria um rompimento emocional com aquele sujeito, eu queria romper com aquela ligação e eu não tinha coragem de fazer aquilo. Então eu sonho que eu estou fazendo aquilo, mas que não eu esteja fazendo, que outra pessoa faça por mim, porque aí eu dou conta. Se ele encontrasse uma outra pessoa, ou se tivesse uma traição, ou se ele, de alguma maneira, isso acabaria, sabe? Entendem o que eu quero dizer? O sonho, ele vem para realizar, ele vem para satisfazer esse desejo. Quando eu sonho que eu estou com alguém, aquele sonho bacana, que aquela pessoa me abraça, que aquela pessoa me beija, que me dá carinho, é uma necessidade que talvez a minha realidade não esteja me oferecendo. Estou fazendo hipóteses aqui, para que a gente compreenda um pouco mais. É claro que o teu sonho vai a partir do que acontece com você. Só que o que a gente precisa entender muitas vezes é que, por exemplo, se eu sonho que várias pessoas estão tentando me machucar, estão tentando me machucar emocionalmente falando, ou fisicamente, sabe quando você sonha que você tá correndo e não sai do lugar, quando as coisas não acontecem? Não é aquelas pessoas que estão fazendo isso com você, é você que tem feito isso com você. E aí você sonha um sentimento teu, um desejo teu, e você coloca no outro, como uma fuga de alguma maneira. Eu evitar me responsabilizar por aquilo.
sabe? Então, é nesse sentido que o sonho vai ser notado dentro da análise, vai ser notado dentro da fala do sujeito. Como eu falo sobre esse sonho, o que esse sonho teve de importância? É mais importante o que você pensa a respeito do sonho do que o próprio analista. Sabe isso? Tem algumas pessoas já se manifestando em relação aos sonhos. Dúvidas e perguntas podem fazer à vontade. Aqui é realmente um espaço para a gente trocar, né? Para a gente pensar, refletir juntos sobre isso. O que vocês pensam? O que vocês acham? Né? Vamos pensar a partir daí. Trouxe a colocação do que é o sonho para psicanálise, bem básico. Nós estamos falando aqui que eu resumi 2 obras de... São 2 obras que dão mais de 1000 páginas, né? 2 obras bem extensas sobre o sonho, sobre a interpretação. Mas lembrando que a interpretação não é algo estipulado, do tipo sonhou com cobra quer dizer isso, sonhou com isso quer dizer aquilo. Não é nada disso. Vai a partir de você, vai a partir do que aquilo faz sentido para você. Sabe? Sabe quando você sonha pesadelos, por exemplo? Né? Algumas pessoas perguntaram sobre pesadelos. E o pesadelo, o que é? Será que é pesadelo? Será de fato que aquilo é um pesadelo? O que aquilo quis dizer para você? O que aquilo está relacionado com a sua vida, com o seu cotidiano? Nada é por acaso, tudo tem uma correlação, nenhum sonho vai ser por acaso. Né? Quando a gente perde algum ente querido e depois a gente sonha que nós estamos com ele, abraçando, beijando, era um desejo que eu tinha, então eu satisfaço esse desejo através do sonho. É uma forma de eu tentar reeditar uma situação, né? Por exemplo, se a gente está falando de um reprimido, de situações que eu não dou conta de lidar na minha realidade, eu reprimi, e aquilo tenta voltar no sonho, tenta reeditar lá de alguma maneira, né? É essa tentativa de transformar, de reeditar, de eu tentar ver de uma outra forma. O reprimido, ele nunca cessa, sabe? Tanto o inconsciente como o reprimido, ele sempre tenta emergir, ele sempre tenta voltar à consciência frequentemente. Eu vou entrar agora em contato com o que vocês estão me dizendo, ok? Então, perguntas, o que vocês pensam sobre isso, podem mandar, fiquem tranquilos. Uma questão também, né? Muitas vezes nós sonhamos que nós morremos, sabe? E aí a gente tem medo da morte, não é? Nossa, eu sonhei que eu sofri um acidente, que eu estava morto, ou que eu estava andando e minhas pernas não saíam do chão, ou que eu não conseguia agir, não conseguia bater naquela pessoa, não conseguia falar, sabe? Um sonho engessado. Será que você não sonhou isso porque a sua vida tem se resumido a isso? Será que esse sonho não veio porque você não tem conseguido agir como gostaria ou se posicionar como gostaria? Será que eu não tenho tanto medo da morte porque na realidade já estou morta, mas ainda viva, sabe? Aquela vida que não funciona através do que o sujeito quer, através do que você pensa, né? Às vezes eu tenho tanto medo da morte, tanto medo de morrer fisicamente, que eu não percebo que emocionalmente as coisas já não estão como eu gostaria. Não é? Quando eu me deixo de lado, quando eu me anulo para estar com o outro, quando eu me machuco. Será que isso não vem acontecendo? E aí eu não acabo sonhando com isso, como meio de alerta, né? Peraí, olha como você tem agido, olha como você tem permitido as coisas ao seu redor. Faz sentido? Lembrando que assim, eu vou supor algumas coisas. Os sonhos de vocês em particular não tem como eu responder aqui, porque eu não sei o contexto, eu não sei a história de vocês, né? Os passos que vocês deram para chegar até aqui. A Ivani colocou. Eu sonho bastante com criança chorando, são sonhos constantes, sonho mais de uma vez na semana, eu sempre acordo angustiada, sempre que esse sonho aparece novamente. Por que o mesmo sonho? Tá aí, é uma situação que está sendo reeditada. Será que a criança não é você? É uma hipótese, não tem como eu saber. Isso você tem que procurar um profissional e levar para sua análise,
sabe? Quando o conteúdo do sonho é tão angustiante, quando causa uma angústia, eu preciso levar isso para minha terapia, para eu poder entender, olha, eu tenho sonhado tanto com isso, repetidamente, o que será que isso quis dizer? Eu começar a refletir, através da minha história, o que isso poderia ser ou não. O Fabrício Vieira colocou, o inconsciente normalmente traz de volta algo que a nossa consciência insiste em guardar. Não, se é consciente, já tá aí, sabe disso? Agora, o inconsciente, ele vai trazer coisas que você ou reprimiu ou que nunca chegaram à consciência. O inconsciente, ele é desconhecido. Porque se ele veio para consciência, já não é mais inconsciente. A partir do momento que ele se torna consciente, deixa de ser inconsciente, então já não é mais inconsciente. Então é uma coisa que a gente não pode expressar, que a gente não pode decifrar, é algo que é incognoscível, né? O inconsciente, ele é isso, ele não é mensurável, ele não tá nos órgãos do sentido, sabe? Você não pode ver, você não pode cheirar, você não pode tocar, você não pode saber o que é aquilo. Tá ali, tá em você, tá sentindo, mas não sei o que é, ou por que é, entende? Então, não é que esteja guardado, né? O inconsciente, se a gente tá falando do reprimido, é como se eu anulasse aquilo, é como se eu fingisse que aquilo não aconteceu. Só que fingir que não aconteceu não impede que doa, não impede que você sofra com isso, não é? E boa noite para quem chegou agora. A Flávia Goulart falou, faz algum tempo que não me lembro dos meus sonhos. Tá relacionado com aquilo, não é? Só vou me lembrar dos sonhos, de conteúdos que eu dou conta de viver. Muitas vezes eu vou me lembrar, mesmo não sendo, por exemplo, a ação não é minha, então eu coloco o desejo no outro. Vou explicar um pouco melhor o que é isso, né? Na psicanálise, nós vamos chamar isso de... A Melanie Klein, que é uma psicanalista, ela vai dizer, ela vai nomear isso de identificação projetiva. Quando eu coloco sentimentos meus, pensamentos meus no outro. Sabe isso? Quando, por exemplo, isso nós fazemos frequentemente, no dia a dia, sabe? Quando nós, por exemplo, sabe quando você diz o seguinte, eu não disse aquilo para aquela pessoa porque eu sei o que ela iria me dizer. Eu não fiz aquilo porque eu sei o que iria acontecer. Não. Você não sabe, porque não tem como saber. O aqui agora ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Nós podemos prever que estaremos aqui na live conversando, mas saber pontualmente, não, ninguém sabe. Então, quando você está colocando que o outro iria dizer aquilo, aquilo não é do outro, mas é seu. E aí eu começo a colocar tanto para o outro, eu começo a projetar tantos sentimentos meus, que, por exemplo, eu desacredito de mim, e aí eu jogo em você que você desacredita. Então, o tempo todo, eu já projetei tanto em você que eu passo a acreditar que aquilo realmente é seu, sabe? Eu passo a me defender daquilo que não é teu, que é meu. Ficou confuso? Aí no sonho é a mesma coisa. Se aquele conteúdo reprimido eu não dou conta de reconhecê-lo em mim, aí eu jogo para o outro. E aí eu consigo recordar aquele sonho porque tá no outro, né? Aí foi outra pessoa que fez. Nossa, eu tive um sonho que aí teve uma pessoa que bateu na outra, ou sabe algo desse tipo? Alguém se vingou por mim, não sou eu. Eu coloco em outra pessoa. Só que na verdade, todos os personagens do meu sonho sou eu em outras pessoas. É a fragmentação do eu, sabe? Todos os eus que existem dentro de você. Ali, atuando, se manifestando. A Dalva colocou e o pesadelo foi o que eu mencionei um pouquinho antes. Se você não conseguiu ver, Dalva, me coloca que eu tento explicar um pouquinho depois. A Miriam colocou, quando o sonho é ruim, por exemplo, um parente morreu e aí eu acordo com a sensação como se fosse real e fico o dia todo ruim. Então, eu
fiquei meio acanhada para falar um pouco de sonhos, porque tem alguns questionamentos que são um pouco complicados, né? Trazer assim, porque eu sei o que eu digo, mas eu não sei como vocês ouvem, né? Vocês entendem isso? Até Lacan disse isso. Eu vou saber o que eu vou dizer, mas nunca o que o outro escutou. Algo do tipo que ele diz. Não é exatamente com essas palavras. Então, assim, era um desejo reprimido. Sabe quando aquela pessoa te machuca? Sabe quando aquela pessoa te ofende? Aí você fala assim, nossa, queria que essa pessoa morresse? Não é isso. Mas alguém me machucou, eu queria que aquilo não tivesse existido, eu queria que aquilo morresse de alguma maneira. E aí eu sonho que aquela pessoa foi embora. Aí eu sonho que eu me livrei daquilo. Sabe aquela pessoa que é chata, inconveniente, fica ali? E aí você acorda angustiado com aquilo, por quê? Porque eu me sinto culpado. Culpado de ter desejado, culpado de ter sentido aquilo. E não é tão fácil conviver com isso. É por isso que vem a angústia, é por isso que nós temos ansiedade. Pelo menos para a psicanálise, o ansioso é alguém que está frequentemente culpado. E nós podemos pegar isso na teoria. Quando Freud traz a questão do complexo de Édipo, do terceiro excluído. Como eu pude desejar um e querer matar o outro. Isso gera uma culpa, isso gera uma ansiedade na criança. Como também na infância, em Melanie Klein, quando ela diz o seguinte, as posições esquizoparanoide e posição depressiva. Quando na posição esquizoparanoide, eu divido a minha mãe em duas, sei o bom, aquele que me alimenta, sei o mal, aquele que não tá quando eu quero, que me frustra de alguma maneira, penso que são pessoas diferentes. Quando eu faço a transição da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, que é quando eu junto esses dois seios, eu junto essas duas mães, e eu entendo que, peraí, como eu pude odiar alguém que eu tanto amo? Aí eu me sinto culpado. E eu fico angustiado, eu fico ansioso com aquilo. Superficialmente falando, óbvio, né? Mas tem a ver com isso. O Fabrício colocou, o sonho nada mais é que o pensamento sendo trabalhado na forma inconsciente do cérebro humano no momento em que está em repouso. Então, o sonho não é só quando você está em repouso. Nós sonhamos acordado. Sabe aquele sonho, por exemplo, o que a Miriam colocou? Quando eu sonhei, mas eu fiquei angustiado durante o dia. Você continuou sonhando aquele sonho, ele não foi interrompido. E às vezes, quando nós estamos em um trabalho de análise, nós vamos sonhando até a análise ainda. Aquele sonho ainda fica presente em mim, ele fica rodeando em mim, sabe isso? É isso para psicanálise, né? Então, não é quando você está em repouso. Mas o que eu sonho, como eu estou satisfazendo aquele meu desejo? Como, por quê, da onde, sabe isso? O Denise de Lis colocou. Denise de Lis. Como explicar os sonhos reveladores, quando a pessoa sonha que alguém morreu e alguns dias depois a pessoa morre? Eu queria que a pessoa morresse? Não digo a morte física, talvez foi uma coincidência, né? A psicanálise não vai trazer nada como algo premeditado, né? Por exemplo, se você sabe que a pessoa às vezes está debilitada, que a pessoa está doente, tem essa questão de haver essa possibilidade, porque na verdade a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, não é? Não sabemos quando nem como, mas isso é algo concreto, isso é algo que vai acontecer em algum momento, né? Então, às vezes, quando eu vejo que aquela pessoa está bem debilitada ou algo do tipo, em algum momento, às vezes, pode surgir um conteúdo reprimido, um conteúdo da infância, um conteúdo da adolescência, um conteúdo anterior que faça com que eu sonhe com isso. Em algum momento houve um desejo. Não da morte física dessa pessoa, mas da atitude dela, do modo como ela se relaciona com você, ou do modo como... Sabe? Coisas desse tipo. Fabrício está gostando das explicações, que bom. É porque, assim, é um pouco difícil explicar isso para vocês, tentando trazer um pouco mais simples, né? Não tão técnico, não tão teórico, mas fico feliz que tá dando para chegar à ideia. É claro que é apenas uma vertente, é um modo de pensar o ser humano, né? Psicanálise. É um modo de olhar as questões da psique. E não precisa ser verdade absoluta para todo mundo. Pode adicionar, Fabrício. Ai, que pena que a net de alguns são ruins. Ai, que bom que vocês gostaram.
O Júlio colocou, e quando a gente tem pesadelos e acorda se debatendo. É porque às vezes a gente acaba tendo movimentos durante o sonho, né? Natural. A Fabi colocou, sonhos, realizações de desejos. É bem mais fácil fazer algumas coisas, tomar decisões nos sonhos. Sim. Nos sonhos, como é inconsciente, como é a manifestação do inconsciente, não é a única manifestação, lembrando isso também. O sonho é apenas uma manifestação. Nós temos depois os xistes, que são aquelas piadinhas, sabe? Com uma cota de verdade. Nós temos também o ato falho, que é quando eu vou dizer uma coisa e digo outra, quando eu vou dizer o nome de alguém e digo de outra pessoa. Isso é um ato falho, isso é uma manifestação do inconsciente. Por que eu disse aquilo? Por que eu fiz isso? Sabe? Então são manifestações. O sonho é apenas uma delas, não é a única. Mas é isso, no sonho é tudo mais simples, né? O sonho eu posso transformar, eu posso dividir, eu posso jogar no outro, fingir que não sou eu posso juntar a cabeça de alguém, o corpo de outro e a voz de outra pessoa. Sabe essa mistura? São necessidades minhas, suas, dele, dela, enfim. O Newton colocou, boa noite, Jéssica, eu trabalhei 22 anos em uma empresa, hoje eu trabalho por conta própria, mas tenho às vezes sonhos que ainda estou trabalhando nessa empresa, ainda acho estranho. Tiveram situações que foram bem desgastosas lá, né? E às vezes a gente fica com aquela sensação de ter dito algo, de ter feito algo, né? E aquilo não foi dito naquela maneira, foi reprimido em algum momento. E esse reprimido, ele vai tentar voltar, né? Então, eles vai tentar voltar nesse sonho. Ou, às vezes, a gente vai misturar uma situação do nosso dia a dia, mesmo por conta própria, como você disse, tem problemas, a gente tem dificuldades, tem momentos difíceis. E às vezes esse momento difícil pode vir ainda naquele emprego. Porque aquele emprego eu consegui largar, e agora esse? Será que eu dou conta? Então, talvez seja uma manifestação também, talvez não, é uma manifestação, né? É uma tentativa de suprir um desejo, mas depende. Agora, a gente só pode entender realmente por que tá acontecendo esse sonho, por que ele tá surgindo, quando você for para terapia, quando você levar isso pro teu analista. Por quê? Porque a partir daí ele vai olhar a tua história, ele vai olhar o teu contexto, né? Por que veio isso? Por que eu tenho sonhado com isso? Né? Tudo tem uma explicação. A Priscila colocou, então o sonho seria uma forma de o nosso emocional interagir com a gente? Sim, o teu inconsciente especificadamente. A parte de você que você desconhece. Seria uma manifestação disso. Então, sim, é uma forma de te dizer, olha para isso, né? Olha essas situações, olha as coisas. É quando você entra em contato com o teu mais profundo eu, sabe? Ou com o teu verdadeiro eu. Será que às vezes eu não me lembro daquele conteúdo porque ele é o meu próprio eu? Ele é o meu eu verdadeiro? Não o que querem que eu seja, não o que eu acho que eu sou, mas o que eu realmente sou? Sabe? Então tem alguns desdobramentos a partir daí. Michele, que bom que você gostou. Que bom, Vanisca, já respondeu então, ótimo. A Maria Cláudia colocou, e quando sonhamos algo e acontece de verdade, às vezes no outro dia. Às vezes aquilo já estava tudo engatilhado para acontecer, sabe? E aí você sonha com aquilo, no outro dia acontece. Fatos que foram semelhantes, aconteceram próximos, mas não acreditamos numa questão de previsão, previ que aquilo aconteceu, sabe? Não é essa forma de olhar. Respeito muito quem acredita, quem pensa e tal, essa sensitividade. Mas tem algumas coisas que já estão ali, sabe? Já estão para acontecer, já estão para se desenrolar e aí acabam muito próximos acontecendo. A Marta colocou, então temos que analisar o que o sonho nos faz sentir? Sim, às vezes não vai ser o conteúdo do sonho, mas o que aquilo quis dizer?
O que eu sinto, porque dentro da análise, por exemplo, nós não vamos analisar, como eu disse, quem vai analisar é você mesmo que vai fazer relações. O analista vai estar com você para fazer algumas, por exemplo, algumas explicações, algumas coisas, mas não de forma intuitiva, sabe? De conduzir aquilo, de interpretar de certo modo. É uma interpretação, mas não condutiva, sabe isso? Vai ser a partir do contexto. Como você conta isso? Que trechinho você pausou? O que você omitiu? Sabe? São as entrelinhas, é o como eu me relaciono, se eu ainda tô sonhando, o que eu sonhei, porque eu sonhei. Então, assim, são vários desdobramentos. A Milíria colocou: sonhar com um adolescente de 13 anos disparar uma arma em você, o que é? Eu não sei o que é. Aí você vai precisar me dizer o que é, vai estar de acordo com a sua história, vai estar de acordo com o seu contexto. Nós podemos pensar que você e o adolescente são as mesmas pessoas. Será que não é uma parte de você querendo te boicotar? Será que não é uma parte de você querendo impedir que você realize? Será que não é uma parte de você que tá frustrada lá atrás porque não conseguiu agir, sabe? Então, assim, são vários porquês, mas não tem como eu afirmar. É isso. Não sei, porque não tive no teu lugar, não vivi o que você viveu. Então, não tem como, mesmo. A Jane colocou: o que a gente pensa é o que sonhamos. Eu penso na minha mãe, que já faleceu. E quase sempre sonho com ela. O que quer dizer para a psicanálise? Não é para a psicanálise, é o que vai dizer dentro da tua história, que vai dizer dentro do teu contexto, sabe? Como eu disse, não tem algo já estabelecido, pré-estabelecido. Pode ter vários porquês, né? Porque você tá sentindo saudade, vai depender do como você sonha. Porque não é só eu sonhar com uma pessoa, porque não é aquela pessoa, é você. Sou eu na minha mãe, sabe isso? Eu nas outras pessoas. Não existem vários sujeitos dentro de um sonho. É um sujeito representado em outras pessoas. A Gisele colocou: sofri um trauma há pouco menos de 2 anos. Sonho até hoje com essa pessoa, causadora do meu trauma. Por que será? É como eu disse, vai depender do contexto. O que eu posso dizer é que é você em outras pessoas. Não sei por quê. Não sei que parte de você que está relacionado com isso. Não sei que reprimido que está tentando emergir. Não sei como isso. Não tem como eu saber. Como eu disse, não é pré-estipulado. Depende de cada um. Tem algumas perguntas que já são recorrentes. Então eu vou acabar pulando, tá? Aqui, ó. A Andressa colocou uma questão legal. Sempre sonho que estou morrendo, afogada, tentando salvar alguém. Não sei se é isso. Vou fazer uma suposição, ok? Eu não sei da tua história, eu não sei do teu contexto. Mas pode ser que no meu dia a dia eu tenha feito isso. Será que eu não estou me anulando para sustentar o desejo de alguém? Será que eu não tenho vivido pelo que o outro quer e não pelo que eu quero? Será que eu não estou afogando a minha vida para salvar a de alguém? Porque precisamos entender que nós precisamos vir em primeiro lugar, não o outro. Sou eu. Eu preciso estar em primeiro lugar. Não é? Então a questão parte daí, né? Será que no meu dia a dia isso não tem acontecido? Sugestões apenas. Marilda, que bom que eu pude te ajudar um pouquinho aqui, mas procura uma ajuda profissional em qualquer que seja a situação. Maria Cláudia, porque o evento deveria acontecer, já estava para acontecer, então aquilo, sabe? Ela fez a pergunta, por que o sonho e acontece? Porque aquilo já estava encaminhado para acontecer, porque não tinha mais escolha, sabe? E aí, às vezes acaba coincidindo de eu sonhar e acontecer, mas não, a psicanálise não vê algo como
premonitório. Jung talvez vai ver outras relações dos sonhos, mas não é algo que eu posso dizer porque eu não sou junguiana e eu não posso falar do que eu não estudo frequentemente, né? Então não tem como eu dizer, mas o Jung vai tratar os sonhos de outra maneira. Foi o que o Júlio colocou. Sonhos podem ser premonitórios? Para psicanálise, não. A Fer Micheluzzi colocou: muito legal suas explicações. O que significa para a psicanálise um sonho que tive com um ex-namorado, que voltamos a namorar, mas brigamos e eu pensava que sabia. E eu pensava. Peraí. E eu pensava, sabia, não deveria voltar com ele. É o que pensa. Aqui na vida real também faz muito tempo que não tenho contato com essa pessoa. Obrigada. Então, vai depender muito dessa questão do reprimido, sabe? Do que foi reprimido. De que situação que foi reprimida. Ou será que de fato eu não estou vivendo isso de novo? Será que eu não tenho feito isso comigo? Não sei, não dá pra saber. Vai depender do contexto. A Jane colocou: o sonho vem sempre de forma distorcida e confusa. Sim, porque dentro de nós é tudo assim, não é? O inconsciente, ele não é cronológico, ele não tem o tempo como no nosso dia a dia, né? O inconsciente, ele é diferente a forma de atuar, ele é incognoscível, é de outra dimensão, vamos dizer assim, não é racional como aqui. Então, às vezes eu vou ter um desejo inconsciente que era de quando eu era bebê, mas que vem agora. Porque não é cronológico, sabe? Às vezes um reprimido lá da infância vai cobrar agora de você, vai cobrar agora do sujeito uma reedição, porque ele não é cronológico. Então depende, por isso que é essa desordem, sabe? A Vanessa colocou: ao terminarmos um relacionamento de muitos anos, por que continuamos sonhando com o ex? Não sei. Vai depender da história que você teve com ele e a história que você tá tendo agora. Porque assim, não é só sonhar com uma pessoa, mas o que eu sonho com essa pessoa, como o sonho acontece, como ele se desdobra, sabe? O Paulo colocou: então o que a psicanálise diz sobre o sonho premonitório? Não acredita. Pois é, quem acredita em sonhos premonitórios tá tudo bem. É só uma forma de ver. Para psicanálise, não. Mas se para você é ok, ok. A Milena colocou: eu sonho com coisas que tenho medo que aconteça. Pois é. Talvez seja um desejo que eu não quero reconhecer. Aí depende do quê? Talvez seja um desejo que eu não saiba por quê, não é? Mas que tá aí. O Dinerson colocou: por que quem tem depressão não consegue lembrar dos sonhos que teve? Porque não é quem tem depressão. Psicanálise não vai ter esses rótulos psiquiátricos. Mas qual que é o conteúdo? Não é porque você tem isso ou aquilo que isso não acontece. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o sujeito, com o conteúdo do sonho. O quanto ele o quanto ele pode tornar-se consciente ou não, sabe? É de uma outra demanda. A Denise colocou: a minha mãe faleceu faz 6 anos, sonhei algumas vezes logo após. Não sonho mais, isso é um bloqueio? Não. Talvez você tenha conseguido elaborar esse luto, talvez você tenha conseguido seguir adiante, mas não dá pra saber. Porque não necessariamente a pessoa que a gente sonha é a pessoa. Somos nós na outra pessoa. Como, sabe, é uma confusão do que sou eu, do que é você. Então, assim, depende muito. Mas não significa que seja um bloqueio.
A Larissa colocou, por que alguns sonhos se repetem muitas vezes? Porque o inconsciente, quando ele não é mais consciente, né? Ou quando ele nunca foi consciente, ele vai tentar emergir a todo momento. Então, se não deu certo de uma vez, ele vai tentar de outra maneira. É como se nós buscássemos reeditar aquilo, sabe? Reeditar aquela situação, reeditar aquele símbolo, o que eu simbolizei daquela pessoa ou algo do tipo. É que aí símbolos a gente pode deixar para uma outra live, mas também é um conceito frequente na psicanálise. Nós somos formados por símbolos. Então, é isso, é o tentar reeditar. O inconsciente, ele tem uma voz muito sutil, sabe? Mas ele não cessa. O próprio Freud vai dizer sobre isso. Ele não cessa até que ele seja ouvido, né? Até que ele seja olhado para aquilo. Então, ele vai tentar frequentemente se reeditar. Meirelles, que bom que você tem gostado. Andressa colocou, quando eu sonho com uma pessoa, mas no sonho ela está representando em outra. Porque às vezes nem essa outra, é você nesses outros, sabe? Sentimentos meus que eu coloco no outro, que eu projeto no outro. Que bom que você gostou, Evani. O Júnior colocou, sempre sonho com meus dentes caindo. Isso me causa muita angústia. Sempre no sonho eu fico em estado de pânico pedindo ajuda, mas ninguém faz nada por mim. O que a gente precisa entender é que não é só a história que o sonho conta, mas é a história por detrás da história. Entende isso? Por exemplo, não estou dizendo que seja, tá, Júnior? É apenas algumas hipóteses que eu vou lançando aqui. Mas você só vai poder saber por que você sonha isso dentro da tua análise pessoal. Mas a gente pode pensar o seguinte, se no sonho eu preciso de ajuda e ninguém me ajuda, será que na minha vida, na minha realidade, isso não esteja acontecendo? Será que as pessoas não estão me ajudando de algum modo? Será que eu estou gritando, tentando pedir ajuda, tentando falar com alguém, tentando manifestar, sabe, os meus sentimentos e eu não estou sendo ouvido? E aí isso reflete no sonho? Será que não tem tanta coisa que está entalada, que está conturbada aqui dentro, que eu não consigo expressar porque eu não tenho um ambiente, eu não tenho quem acolha, eu não tenho quem olhe por isso, quem escute isso, sabe? Então, depende da tua história, depende do teu contexto, mas leva isso para tua análise pessoal. Eu tô vendo várias perguntas repetitivas de várias pessoas, né? Então, assim, tenham calma que eu vou chegar na pergunta de vocês, ok? É porque eu vou descendo aos pouquinhos para poder responder. Muita gente gostando, que bom. A Antônia colocou, quando você sonha com alguém morrendo, por exemplo, não necessariamente o desejo é o que ocorre com aquela pessoa, pode ser com outra ou com alguma situação. Sim, com alguma situação. Porque, na verdade, somos nós nos outros, né? Os meus sentimentos colocados naquela pessoa. Então, não necessariamente é a morte física, mas é a morte de um relacionamento, é a morte de uma situação, é a morte, sabe? Então, nesse sentido. A Bruna Karen colocou, olá, sou psi da TCC, mas estou gostando das suas explicações, parabéns, muito obrigada, é muito bom ouvir um feedback dos colegas, né, da área, que bom que você tem gostado, tô feliz por você estar aqui. A Milari colocou, meu filho de 20 anos sonhou, tá, isso eu já respondi, já. O Júlio fez uma pergunta, alguns medicamentos podem influenciar os sonhos? Eu vou ficar te devendo essa, Júlio. Não. Sonho é conteúdo, é o que você se sonha. Mas, de repente, se você tá dopado, será que é possível sonhar? Não sei. Larissa colocou, boa noite, muito boas suas explicações. Sou da ACP, mas estou adorando sua fala. Ai, que bom! Olha, várias pessoas de outras abordagens, então tá chegando alguma coisa, né? Tô conseguindo expressar alguma coisa, mas que bom. Fico feliz que vocês tenham gostado.
William colocou inconsciente em que sentido? Inconsciente como uma instância, né? Freud vai dividir a psique em 3 instâncias: inconsciente, pré-consciente e consciente. É como se fossem locais na mente. Mas quando eu tô falando de inconsciente, quando eu tô falando de psicanálise, nós não estamos falando de cerebral, sabe? Nós estamos falando de uma energia do sujeito, uns vão chamar de alma, outros vão chamar de psique, cada um vai nomear de uma forma, mas não é algo estrutural. O inconsciente, a psique, ela não é localizada nos exames, não estou falando aqui de lóbulo frontal, parental ou algo do tipo, não tem nada a ver com isso, é algo que transcende o ser humano, seria a essência do ser humano ou algo do tipo, né? Para a psicanálise nós vamos definir isso como psique, né, como a mente, e ela vai ser dividida topograficamente por Freud em inconsciente, pré-consciente e consciente. Tem um vidinho que eu explico sobre o inconsciente, que até o Rodolfo, que é o dono da página Mais Psicólogos, ele compartilhou no evento do primeiro congresso que vai ter online, do qual eu vou fazer parte, vou falar sobre o bullying, né? Já pré-convido vocês. Mas tá disponível lá um vidinho que eu explico certinho sobre, superficialmente, claro, sobre o inconsciente. A Ilane colocou: eu sonho com pessoas que não lembro, não convivo, e que eu sonho acontece com aviso de mortes, doenças. Sonhei que minha mãe fazia justiça com o vizinho que maltratou meu filho. Ele estava caindo e com a cabeça sangrando, e ela tinha feito. E disse no sonho: não mexe com meu neto. 2 dias depois ele acabou caindo da escada e abriu a cabeça. Então, essa questão do premonitório, a psicanálise não vê isso, né? Era um risco, ele poderia ter caído em qualquer outro dia, mas coincidiu, né? O que acontece é que tem um desejo de que aquilo seja punido de alguma forma, né? Houve uma agressão, queria que alguém tivesse me defendido, e eu sonho que alguém faz isso. Então, assim, tem vários conceitos, vários pormenores. O Carlos Santos colocou: mas muitas vezes o sonho pode ser por algo que acontece no dia a dia, que nos sonhos. Então, mas tem um desejo aí. De onde ele tá vindo? A Larissa complementou, né? Eu falei isso um pouquinho atrás. Sonhos que se repetem muito, sonhos que precisam de reedição. Quando ele não foi elaborado, quando ele não pôde tornar-se consciente como ele é, ele vai tentar se reeditar frequentemente. Isso é natural. Michele, que bom que você está aqui, fico feliz. A Andresa colocou: quando sonhamos com uma pessoa, mas no sonho ela é representada por outra pessoa. No sonho tudo pode, né? No sonho, por exemplo, se eu tenho um desejo de uma pessoa que eu gostaria de ter na minha vida, eu acabo pegando um pouquinho de cada. Eu pego a cabeça de um, a voz do outro, a forma de agir do outro. É uma maneira de eu sustentar o meu desejo. Uma maneira de eu tentar satisfazer aquele desejo, sabe? Que bom que você gostou, Jane. A Priscila colocou: os sonhos que não lembramos sempre seriam sobre algo mais pesado, como um alerta maior? Sim, nós sonhamos todas as noites. Cada sonho, mais ou menos, dura em média, diz alguns especialistas, não vou saber confirmar, de 5 a 10 minutos. Então, se a gente pensar que são de 10 minutos, ou seja, nós sonhamos várias vezes durante a noite. Sabe quando você acorda e parece que nem descansou? Porque se lembra de vários sonhos ou de fragmentos desses sonhos, né? Então, às vezes está relacionado com isso. Então, sim, nós sonhamos todas as noites, mas o conteúdo só vai ser lembrado se ele puder ser lembrado, senão ele vai ser reprimido de novo. É como se eu dissesse: não, isso não pode, ou isso não aconteceu, ou isso eu não quero. É como se eu renegasse o que aconteceu naquele sonho. Por qual motivo? Não sei. Depende da tua história.
A Gisele colocou, sou psicanalista, parabéns, estou te acompanhando aqui. Olha, que bom, Gisele. Então tá tudo ok. Se quiser contribuir também, fique à vontade. Que bom que você está aqui. O Antônio colocou, no sonho, eu sou todos os personagens? Isso. Mesmo quando eu quero algo relacionado a outra pessoa? Sim, porque é o teu desejo na outra pessoa. Aí eu vou fazer com que aquela pessoa haja como eu desejo, não como ela quer. Sabe, na identificação projetiva, quando eu usei um pouquinho anteriormente, quando eu começo a projetar no outro sentimentos meus, quando eu digo assim, eu não disse nada pra você naquela hora porque eu sabia o que você ia me dizer. Não tem como a gente saber, porque o outro muda frequentemente, né? Então, aquilo que eu tô achando que você ia dizer é meu, não teu. Eu tô pensando aquilo, não você, sabe? O Wilfred Bion, né, que é um dos que eu um dos psicanalistas que eu gosto bastante, ele vai dizer o seguinte: o mesmo indivíduo que começou uma frase não é o mesmo quando ele a termina. O que ele quer dizer com isso? Somos seres em constante transformação. Eu não sou o que eu fui hoje de manhã, eu não sou o que eu fui há 1 hora atrás. E eu não sei como eu vou ser daqui a pouco. Vocês que estão me assistindo agora não são os mesmos que iniciaram essa live. Já estão se transformando frequentemente, porque a vida acontece. E nesse acontecer as questões surgem, não é? A Tamires colocou, hoje já sonhei em um lugar tranquilo, e uma mão grande colocando sobre mim, onde arrepiei, mas um arrepio bom, acordei muito tranquila. Que bom, isso é muito bom. Agora eu não sei porquê, né? Vai depender do contexto. Bom, eu já respondi sobre os medicamentos, mas não vou influenciar. A questão é que eu não sou adepta de medicação. É só isso que eu posso dizer, mas não vou entrar além. Pode influenciar? Pode. Se você tá dopado, como é que você vai sonhar? O que é que você vai sonhar? Então, não tem como eu dizer mais sobre isso. Maria do Carmo, porque eu sempre sonho me mudando para a mesma casa. Casa que compro e é sempre a mesma casa com piscina e mesmo jeito. Já sonhei umas 10 vezes com essa casa. Moro em um apartamento confortável e com piscina. Mas não é uma casa. Talvez seu desejo seja casa. Mas eu não sei por quê. Se é uma casa da infância, se é uma casa futura. O que tem nessa casa, né? Será que... Tô supondo aqui, né? Não tem como eu saber, só suposições. Mas será que aonde eu vivo eu não me sinto em casa? Será que eu precisaria me sentir em casa em uma outra casa? Ou será que o ambiente que eu tô eu não me sinto em casa? Então, sabe? Depende. Roseli, ela fez o questionamento. Quando temos o mesmo sonho, em tempos diferentes, né? O mesmo lugar, a mesma situação. É uma situação que está tentando ser reeditada. Às vezes nunca vai ser igual. Sempre vai ter um elemento novo ou um elemento que saiu. Sabe isso? Então depende. Depende de cada momento. A Thaís colocou. Muitas vezes parece que não sonho com nada. Acordo e não lembro de nada. Isso é normal? Normal. Totalmente normal. Aquele conteúdo você não podia dar conta na sua realidade. A Larissa colocou, geralmente ou quase sempre, meus sonhos são relacionados aos conteúdos do cotidiano, como a violência, assalto, mortes, e sempre que estou passando pela situação, exemplo, um assaltante com uma arma apontada para mim, ou afogamento, eu sempre consigo sair ilesa, salvo fico intrigada com isso. Não tem como eu saber porquê, né? Vai depender de como que é a tua vida, como que é teu dia a dia, quem são as pessoas que estão ao seu redor, quais situações você tem enfrentado, tudo tem um porquê. Se isso tá acontecendo, tô tentando reeditar, né? Mas não tem como eu saber por quê. A Beth colocou, quando o sonho parece coisa de louco, mas na terceira vez com o mesmo sonho acontece. Premonitório, não acredito. Bom, esse eu já respondi.
A Vanessa colocou uma questão, ó. Na realidade, é porque as pessoas acreditam em premonição, quando na verdade é intuição. Poderia estar sim ligado, se a gente pensar que a intuição é algo que é inconsciente, é algo que eu não consigo controlar, sabe? Eu vou intuir algo, isso vai surgir. Isso a gente vai pensar que dentro da análise, o analista ele vai intuir para o paciente. Por quê? Porque vai ser uma comunicação de inconscientes. O inconsciente do analista vai estar aberto para o inconsciente do paciente. Então é um encontro de inconscientes ali. Por isso que a gente intui. Mas sim, não é premonitivo. Surge ali. Correto, Vanessa. A Charliana colocou também sonho com meus dentes. Ah, tá. Pois é. Talvez a situação esteja demonstrando esse sonho. Que bom que você tá gostando, Milena. Fico feliz que esteja aqui. O Edivaldo colocou isso. Eu nunca pensei em uma pessoa e nem conversei com ela e sonho com ela fazendo várias coisas. O que pode ser? É alguém que você materializou, mas são coisas suas, são desejos, são sentimentos, são todos seus ali, né? Projetados em outro alguém. Ah, a Priscila colocou, você havia citado algum livro no início da live de Sigmund Freud sobre os sonhos. Qual o nome mesmo? Quero procurar. Excelente live. São dois sonhos, perdão, ó o ato falho. São dois livros, né? Os que eu tem um livro que é a interpretação do sonho 100 anos, esse eu não tenho aqui, eu tenho em um outro consultório, né? São dois livros, a interpretação dos sonhos, esses daqui, ó. É da edição Standard, né, da Imago, esses são o volume 4 e 5, são dois volumes que vão falar sobre a interpretação dos sonhos. Então, quem tiver interesse, são dois volumes da edição Standard brasileira, das obras psicanalíticas completas do próprio Freud, é o volume 4 e o volume 5. Vocês vão encontrar. Juntos, eles contam mais de 1.000 páginas. Então, assim, olha só. É um conteúdo extenso, mas é rico, é maravilhoso, vale muito a pena. Então, vocês podem encontrar em sebo, na estante virtual, enfim, na internet vocês encontram facilmente para comprar eles separados, sem ser a obra completa. A Deolinda colocou, estou no Japão, eu sonho e tenho que falar para ter um pouco de paz. Fica como um filme na mente. Mas meus sonhos acontecem em 3 dias há 29 anos. É porque às vezes a gente vai sonhar com situações que já estão acontecendo, que já estão ali já para acontecer, sabe? Tipo, não teria outra saída se não fosse aquilo. Então eu acabo sonhando e acaba acontecendo. Existem. A Yasmin colocou algumas superstições, né? Que os avós trazem, ou que outras pessoas trazem sobre sonhos. Existem várias formas de olhar para um sonho. Depende do que faz sentido para você. Para psicanálise, esses os motivos, né? Mas não tem certo e errado, tem só o que faz sentido. Mas tudo tem a ver com sustentar um desejo, né? Uma satisfação de um desejo. A Ana Maria colocou, quando o conteúdo do sonho é recalcado, ele é mostrado com um ato falho? Então, não tem como, ele não é assim, não existe um caminho pré-determinado. Esse conteúdo que veio no sonho, ele vai vir no ato falho, ele vai vir em xixes, ele vai tentar se editar de alguma maneira. É como se ele tentasse umas brechas, sabe? Então, depende. Alguns vão vir aqui, outros não, outros vão vir em todos, mas não tem algo pré-estipulado, sabe?
A Michela colocou, adoro esse tema. Hoje tive cartel aqui em casa e de repente nos vimos falando sobre alguns sonhos bem analíticos. Que legal! Você deve ser lacaniana, pelo visto. A Taine colocou, às vezes temos essa sensação de às vezes não ter descansado, pelo simples motivo de que só o corpo descansa e nosso espírito fica livre. A gente entra em contato com outras coisas, né? Então tem essa sensação. A Mari Mendes colocou, então quando sonho com a pessoa que gosto, dizendo que não me quer mais, isso é um desejo inconsciente meu que isso aconteça? Aí é você que me responde. Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que uma situação, pode ser que a forma como ela esteja te tratando. Então depende. Que bom, Fabi, que você está aqui. Que bom que você tem gostado. A Regiane colocou, sonhei que um casal de amigos havia terminado o namoro. Estou sonhando isso até agora, desejando que a minha sessão de terapia chegue logo, só quinta. Leva isso pra terapia. Mas, vamos pegar aquela frase? Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Bom, pessoal, depende da relação, Ruth, com a cobra. Ela falou, sonhar com cobra pode ser vindo do inconsciente? É vindo do inconsciente, é uma manifestação do inconsciente. Mas depende da situação, depende do que aquilo representa, sabe? Então, assim, não tem algo pré-estipulado, não tem como, tipo, sonhar com cobra quer dizer isso, sonhar com isso quer dizer aquilo. Não, depende do contexto, depende do que acontece ali. Bom, por hoje nós ficamos por aqui. Gostaria de agradecer todo mundo que pôde contribuir, que pôde explicar, contar algum trecho, né? Isso também faz parte. Muito obrigada por quem acompanhou, por quem gostou. Realmente o que tinha que ser falado aqui por alto já foi, né? De certo modo. Quem tiver interesse em fazer o grupo de estudos de psicanálise online, tem um valor simbólico de R$50 mensais. É só entrar em contato comigo por inbox. Ok? Quem quiser adquirir o livro também, Psicanálise do Acolhimento, é R$40 o livro, mais R$15 de frete fixo para o Brasil todo. Também pode entrar em contato. Eu espero vocês até numa próxima. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, vocês me encontram no Instagram como jessicakm.psico. Também com esse mesmo nome vocês me encontram no YouTube. Aqui vocês já têm sobre... Na descrição do vídeo vocês já me encontram já, como Jéssica Camille Marques ou Jéssica KM Psico também, ok? Fico muito feliz, muito obrigada a todos e até uma próxima. Nos vemos depois. Tchau, tchau, pessoal. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana. E bons sonhos. Levem os sonhos para terapia. Isso é importante, ok? Um beijo e tchau, tchau. Que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. Foi muito bom ter vocês aqui por esse tempinho, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.